Viva Portugal, viva Cristo Rei, viva a Associação As Esquinas. Bem-vindos aos nossos sócios e simpatizantes, àqueles que acompanham o nosso trabalho, que intenta dignificar a pátria portuguesa e defender a fé católica e também de combater, expor aquilo que nós chamamos de nova ordem mundial. E neste último tópico, sobretudo neste último tópico, iremos abordar um assunto juntamente com o professor Eduardo Carvalho, um assunto que tem sido muito comentado nos últimos tempos, mas que pessoas como nós já têm conhecimento desta realidade há muitos anos. E, antes de mais, gostaria de saudar o professor Eduardo pela sua presença nesta nossa conversa e pedir que, se quiser, fazer uma breve apresentação para aqueles que nos seguem e aqueles que acompanham o nosso trabalho, professor. Perfeito. Fico muito feliz de a gente poder ter essa conversa, principalmente falar da importância do tema, né? Que diz muito, revela muito, que nós já alertávamos há muitos anos e que agora sai do ambiente da conspiração, né? Da teoria da conspiração. Bem, eu sou brasileiro, né? Sou aqui do estado de Minas Gerais. Sou professor de história, professor de filosofia. Sim, dou aula aqui no que se chama no Brasil de ensino médio, né? Também sou jornalista, sim, eu tinha uma coluna de opinião no jornal, que é o Hermenêutica Política, que eu ajudei a fundar, e eu sou fundador do jornal A Muralha, que é um jornal que busca ocupar aqui no Brasil, né, um espaço ausente, que é um jornal com uma linha editorial católica tradicional. Né? Esse foi o intuito da criação do jornal A Muralha. Né? A minha jornada intelectual ela começa, né, como aluno do Olavo de Carvalho. Eu fui aluno do curso online de filosofia do Olavo aí, por mais ou menos uns 4 anos. Aprendi bastante coisa, né, principalmente no âmbito da filosofia, né, mas acabei deixando, vamos dizer assim, ser um discípulo do Olavo de Carvalho por algumas divergências sobre as próprias ideias do Olavo, né, no que tange um resquício de perennialismo que ainda havia no pensamento do Olavo. Né? O Olavo foi muçulmano por um tempo, participou de Tariq Islâmica e tudo mais. Né? E algumas divergências sobre concepção política, de geopolítica, e também algumas leituras que eu fiz para além de uma leitura neoconservadora ou liberal conservadora, né, que é o núcleo da direita brasileira hoje, infelizmente. Né? E aí eu tive acesso a leituras como do Joseph de Maistre, né, que é um autor que foi muito importante para a minha formação intelectual. Né? José Pedro Galvão de Souza, né, um grande intelectual brasileiro, Gustavo Barroso. Né? E aí acabei, vamos dizer assim, indo para uma perspectiva católica tradicional. Né? Então essa aí foi um pouco da minha jornada intelectual. Né? Acho que dá para se resumir dessa forma. Sim, sim, professor, muito obrigado. Obrigado por partilhar connosco. Nós, na Associação Esquinas, também temos esse munus, essa direção católica mais tradicional, além de um reconhecido patriotismo monárquico, pronto, que vocês no Brasil chamam de monarquista, nós aqui chamamos de monárquico. Portanto, penso que estamos alinhados também nesse ponto de vista. Mas, professor, na verdade, eu também sou professor de História, portanto, somos praticamente colegas. Mas, Eduardo, é o seguinte, nós aqui em Portugal, nós sabemos que, por exemplo, no Brasil, a quantidade de canais, de pessoas independentes que abordam estes assuntos é muito maior do que em Portugal, porque vocês são um país continental e há uma grande produção nesse tipo de matérias no Brasil que não há em Portugal. Portanto, nós em Portugal, a Associação Esquinas foi praticamente pioneira em abordar esta questão. Não só do caso Epstein, mas do caso da Pizzagate, do caso, por exemplo, do que acontecia na Bohemian Grove, que ainda hoje saiu
um, uma nova alegada lista de membros que integravam a Bohemian Grove. Portanto, nós fomos dos pioneiros em Portugal. E na altura, todos nós nos passaram uma imagem de absoluto descrédito e de um conspiracionismo histérico e insano e ilógico, muitas vezes com aquelas imagens se tornaram populares da cabeça de alumínio, do chapéu de alumínio toda essa forma de, como dizem no Brasil, de zoação, não é? E a verdade é que agora, digamos que pessoas como nós, o professor Eduardo e outros, fomos vingados porque efetivamente percebemos que o mundo mediático, o mundo político, não é aquele que as pessoas comuns pensam que é. De facto, existe esta natureza de satanismo, de ritualismo, de, de abusos, de neopaganismos nos dias de hoje por pessoas muito influentes. Como é que no Brasil se encarou este tipo de assunto quando lá atrás se falava em conspiração? Como é que no Brasil foi? Também se passou essa imagem de descrédito ou as pessoas acreditaram com mais facilidade do que aqui, por exemplo? Então, meu caro Francisco, curiosamente, você tem, por exemplo, uma parte da intelectualidade mais à esquerda, curiosamente, né, que chegou a ser cancelada recentemente. Um deles é um sociólogo, não sei se você conhece, que é o Gessé de Souza, né, que é um sociólogo com grande influência no Brasil, né, principalmente de uma intelectualidade uspiana, né, a Universidade de São Paulo, que é a maior universidade do Brasil. Ele recentemente gravou um vídeo falando lá que a divulgação dos documentos aqui do caso Epstein mostrava que havia uma elite judaica internacional que praticava casos de pedofilia e tudo mais. E ele foi cancelado pela grande imprensa, né, sofreu ali, né, teve que pedir um pedido de desculpa, e no pedido de desculpa ele acabou até ressaltando esse ponto, só tirou o termo judaico e colocou o termo sionista, né, mas basicamente querendo dizer a mesma coisa, né? Então existe uma parte da intelectualidade de esquerda, né, que abraça um discurso de crítica ao Estado de Israel, né? O Gessé talvez foi um pouquinho mais além, porque ele usou o termo judeu, né? Geralmente sempre usam o termo sionista, né? E uma parte da direita dissidente, não da direita hegemônica, porque a direita hegemônica, infelizmente, tem muitas influências do neoconservadorismo, né, do liberalismo norte-americano, né, Sim. e que, logicamente, são agendas judaicas, né, tanto o neoconservadorismo quanto o liberalismo americano, né. Então, uma parte dissidente da direita brasileira começou a enxergar esse caráter judaico, sim, dessas grandes elites financeiras, satanistas e pedófilas, né? Um dos problemas que tem na direita brasileira, e por isso que eu falo que eu abandonei o olavismo, né? Porque o Olavo ele tinha uma tese que era a tese da tripartite da nova ordem mundial. Ele dizia que há 3 blocos de poder em disputa no cenário global. O primeiro bloco, né, é aquele do socialismo fabiano, do chamado socialismo fabiano, né, que aí vem todo o metacapital, né, que é um termo que o Olavo criou, que queria dizer basicamente são capitalistas que não seguem a lógica de mercado e querem sobrepor-se a essa lógica de mercado, submetendo todas as empresas, sim, a regulações, a extrema burocracia, para impedir que outras empresas ascendam e derrubem, vamos dizer assim, o poder econômico dessas elites. Então você tem esse metacapital que engloba a família Rothschild, né, Rockefeller, George Soros, Open Society e tudo mais, né, que não tem vínculo com o judaísmo e olha só, são inimigas dos Estados Unidos, né, porque o Olavo tinha esse caráter americanista,
né? Uhum. Ele era um ideólogo pró-americano. Outro bloco de poder seria o bloco comunista, representado pela Rússia, né, e pela China, né? Seria o bloco sino-soviético, vamos dizer assim, né? Ainda naquela disputa da Guerra Fria, né? Capitalismo representado pelo Ocidente liberal americano e o comunismo representado pela Rússia e pela China, e o bloco de poder islâmico, né? de islâmico global, né? Então seriam esses três blocos de poder, né? E todos eles são inimigos do Ocidente, dos Estados Unidos, são antisionistas, né? Então você vê o grande Sim. problema da direita brasileira, né? O Olavo, como alguém que viveu nos Estados Unidos, né? Sabe-se lá como se mantinha nos Estados Unidos, sim, porque a moeda brasileira, né, o real, comparado ao dólar, é muito desvalorizada. E o que o Olavo alegava era que vivia às custas do dinheiro que ele recebia dos cursos. Então a direita brasileira está tomada por esse pensamento, né? A esquerda brasileira, né, ela tem um discurso, vamos dizer assim, antisionista, por uma lógica decolonial, né, de um colonialismo, que é basicamente o mesmo pensamento que a esquerda tem, por exemplo, sobre Portugal e o Brasil. Né, o Sim, ódio a Portugal, vindo da esquerda brasileira, em razão desse pensamento decolonial. Né? Mas ela não vai no cerne da questão, porque a esquerda ela é materialista. Então ela não concebe a existência de uma elite satanista. Né? Então, quando se fala do caráter satânico dessa elite financeira, sim, que tem aí o Epstein como um desses representantes, né, para o esquerdismo, que nasce numa lógica, né, marxista, que é materialista, que é dialética, né, que é o materialismo histórico dialético, logicamente, esse caráter espiritual, assim, dessas elites são ignorados, né, são colocados como um elemento supérfluo. O que o que o caso Epstein nos mostra é que não é supérfluo. Na verdade, é talvez o elemento central de todos esses casos de pedofilia e do poder dessas elites. É a questão do satanismo, elite satânica. Sim? E de cultos satanistas que são milenares. Né? Eu sempre lembro aqui, né, do chamado, né, que na academia, né, dos meios tradicionais, é denunciado como se fosse, de alguma forma, uma teoria da conspiração, uma farsa, uma mentira, que é os casos de líder de sangue. Né? Por exemplo, de São Simão de Trento, né? Que um jovem, né, um menino de 2 anos de idade, que ali por volta de 1475, se eu não me engano, né? Ele tinha um pai lá que era um curtidor de peles, né? Era uma família. O Eduardo estava a falar então daquele caso muito afamado de Simão de Trento, para nós recuarmos a estas práticas centenárias, até milenares. E pode prosseguir onde estava, Eduardo. Ah, sim. Então, você teve o caso de Simão de Trento, que foi um menino de 2 anos de idade, né? Que em 1475, se eu não me engano, né, foi sequestrado pela comunidade judaica de Trento, né, e foi usado aí num ritual, né, religioso judaico, né, para fabricação de pão azimo, matzah, na Páscoa judaica. Né, e foi relatado pelos próprios judeus que foram presos à época, né, e com detalhes nojentos, né, de esfolamento vivo do menino. Né? E você tem outros diversos casos, né, semelhante a esse. Tem o caso famoso de Damasco, né, e que é tratado como uma farsa, como uma mentira, inclusive, infelizmente, né, pela própria igreja,
após o Concílio Vaticano II, né? Com os documentos ali como o Nostra Aetate, por exemplo, né? E a gente sabe das influências, né? Não é absurdo dizer que o Concílio Vaticano II, né, teve influência de figuras judaicas, né, de rabinos, inclusive, Julius Isaac, por exemplo, né, um rabino, né, muito importante, que é o Abraham Joshua Heschel, sim, o rabino Mark Tenenbaum, ou seja, se teve uma influência considerável de rabinos judeus influenciando o Concílio Vaticano II, né, que acabou com o culto, né, do martírio de São Simão de Trento e de mais vítimas aí do chamado Livro de Sangue. Né? Então, esses rituais já são antigos, né? Tá até aí na Sagrada Escritura, né, no Antigo Testamento, né, os cultos a Baal, né, por exemplo, né, e assim, os exemplos são enormes. Então, nós estamos falando de algo que tem pelo menos aí 2.000, 3.000 anos de história, né? Dessas elites judaicas e os rituais satânicos envoltos dessa elite. Né? Então não é algo que começou agora. O que nós vemos sendo revelados no caso Epstein não é algo que começou ontem. Né? Milenar. Sim. Sim, e o Eduardo tocou em vários pontos interessantes. Realmente, se nós observarmos a própria escritura, não há povo, as pessoas não encaram a questão de que o povo da promessa, que a promessa foi extinta ou ultrapassada a partir do momento da ressurreição de Cristo, e essa falsa interpretação leva a muitas figuras, como o Eduardo estava a falar, declaradamente de direita, a continuar a observar Israel como um Estado ou como uma nação eleita até aos dias de hoje, sendo que a promessa do povo israelita foi ultrapassada a partir do momento da ressurreição de Cristo. Portanto, toda o princípio da promessa ao povo israelita já não tem validade, mas ainda assim nós temos muitas figuras da direita, não só a brasileira, como falava, mas sobretudo por influência, emanação dos Estados Unidos, uma imagem de quase veneração do atual Estado e nação de Israel, que é um absurdo até do ponto de vista teológico, não é? Como é que ditos cristãos continuam a encarar o povo israelita moderno como o povo eleito? Isso É até até. curioso uma coisa, Francisco, só um ponto Sim, sim. interessante, de entender a origem do Estado de Israel, gente. O Estado de Israel foi fundado em 1848, numa Assembleia da ONU, a partir do plano de repartição da Palestina. Uhum. Inclusive, essa Assembleia da ONU foi conduzida por um brasileiro, né, que era o Oswaldo Aranha, né, que era ministro ali que era o principal diplomata do governo de Getúlio Vargas, né, e que teve como um dos principais apoiadores, né, um dos principais referendadores, né, não termo muito bem correto, mas um dos mais influentes para que todo aquele processo de repartição da Palestina e a fundação do Estado de Israel acontecesse, que era Joseph Stalin. Né? Stalin Sim, foi extremamente importante, inclusive para a guerra, né, de 1848, inclusive enviando armas da Tchecoslováquia para os judeus na guerra. Né? Ou seja, você teve um papel fundamental da União Soviética, né, para a instauração do Estado de Israel, né, que é um Estado moderno. Você não tem ali a lei mosaica sendo cumprida, você tem aborto legalizado, você tem sim, sim. parado LGBT, entendeu? Então, assim, Sim, não há sim. nada Não, mas de até. velho pensamento no Estado de Israel atual. Não, e até do. Mesmo que o Estado de Israel preservasse uma certa aparência do Israel mosaico, continuaria a ser um problema teológico absurdo, porque quer dizer, a partir da ressurreição de Cristo, a salvação é universal universal, salvo seja, não é? Mas o acesso à salvação é de todos os povos, de cada indivíduo, mediante a graça, as obras e a fé. E epá,
situar o Estado de Israel hoje como um povo eleito é absurdo. Nota-se muito isso na aula mais protestante, lá está, a tal coisa, porque nós sabemos que tanto os protestantes como o Eduardo falou há bocado da União Soviética, o protestantismo, o bolchevismo, o liberalismo, são tudo criações financiadas pelos os judeus talmudistas, portanto, um, na altura, sobretudo, do centro da Europa, na zona da Alemanha, etc. Um, e é engraçado como essa ligação, como essa raiz continua a manifestar-se hoje. O Eduardo estava a falar o exemplo da direita brasileira, mas em Portugal é muito semelhante, porque nós aqui em Portugal, o partido político que se calhar mais se afigura como um partido de direita mais tradicional é o Chega. E nós temos vários deputados do Chega que, assumidamente católicos, têm uma veneração e quase uma adulação ao Estado de Israel. Tivemos alguns deputados agora do Chega que se manifestaram sobre o caso do Epstein e eles criticam os chamados globalistas, mas sempre com termos vagos. Ou seja, o que é que são os globalistas? Eles deviam ser mais objetivos, falar de uma elite específica que não falam, porque têm medo de quebrar, digamos assim, essa veneração ao Estado de Israel moderno. E nós aqui em Portugal nunca chegámos a esse ponto, por exemplo, no Partido Chega, mas no Brasil eu às vezes vejo imagens de políticos brasileiros ou de manifestações em que tem a bandeira do Brasil, dos Estados Unidos e de Israel, que é um absurdo, não é? Portanto, eles não se conseguem desvincular desse americanismo israelita ou sionista que o Eduardo falou. E ainda por cima, nós sabemos que a própria fundação dos Estados Unidos é uma fundação perfeitamente maçónica e por conseguinte, a maçonaria também é uma criação judaica. Portanto, é uma seita inspirada no Talmud e no gnosticismo da cabala judaica. O próprio Mas, maior maçom dos Estados Unidos, que é o Albert Pike, ele fala sim, lá sim. que uma das finalidades, um dos objetivos da maçonaria é a própria cabala judaica, né? Pronto, ou seja, está tudo conectado, não é? Está tudo ligado dessa forma. Só que e nós sabemos, Eduardo, que a própria Igreja, nomeadamente antes do concílio, o grande santo, o Papa São Pio X, opôs-se à criação do Estado de Israel, disse, não, nós não podemos apoiar essa ideia, não é? Portanto, a pessoa repara numa coisa, o que é que acha, por exemplo, nesta questão que nós falamos, que nós vimos dos sacrifícios, sacrifícios humanos, a pedofilia e tudo o resto, isto é uma prática, como estava a dizer, milenar. Portanto, isto faz parte já da natureza destas elites secretas, não é? No fundo. Sim, sim. E só que o que acontecia? O que aconteceu? Antes da Revolução Francesa, do Iluminismo, né, das revoluções liberais, né, é, essas, essas elites, elas não tinham o predomínio, ou domínio, vamos dizer assim, sobre as sociedades europeias. Uhum. Né? Você ainda tinha a velha nobreza feudal, decadente, claro, né, em decadência, mas você ainda tinha ela, você ainda tinha na França, né, dos resquícios ali do Sacro Império, enfim, você ainda tinha essas elites. E a partir das revoluções liberais, a partir da Revolução Francesa, né, você teve a ascensão, sim, da elite financista. Uhum. Né? Tanto que é nesse período que surge, né, pelo menos com seus títulos de nobreza, por exemplo, a família Rothschild, né, que não recebeu o título de barão no século XI, século XII, recebeu na modernidade, né, por Uhum. exemplo, os barões de Rothschild. Né? Então você teve, a partir da Revolução Francesa, a partir das revoluções liberais, né, essas elites financeiras predominantes no cenário político,
cenário político, social de todos os países da Europa, né? Então você tira aquele elemento de nobreza que havia nas elites medievais, por exemplo, né? Que se você estuda a Idade Média, por exemplo, os soldados que iam para as guerras, por exemplo, eram a nobreza, eram os nobres. Havia um elemento de virtude, né? Uhum. Haviam códigos de cavalaria, por exemplo, né? Que colocava-se um baluarte moral acima dessas elites e que esse baluarte moral era seguido por essas elites. Quando você teve a Revolução Francesa, a Revolução Liberal, que foram revoluções judaico-maçônicas, está muito bem claro na grande obra do Monsenhor Henri de Lassus, né, que eu até tenho ela aqui, é um livro que eu recomendo a todos. Deixa eu ver aqui onde que ela está. Em algum lugar aqui na biblioteca, só que eu estou... Aqui. Isso. Que é esse livro aqui que eu recomendo que todos leiam. Sim, sim. Conjuração Anticristã, do Monsenhor Henri de Lassus. Ele vai mostrar isso, que basicamente as revoluções liberais, a Revolução Francesa, né, que foram revoluções anticristãs, em essência, foram revoluções judaico-maçônicas, né, que substituíram essa elite nobre que tinha, apesar da decadência dessa elite no século XVII, século XVIII, né, ainda herdeira da velha cristandade medieval, por uma elite judaica financista, sim, secreta, né? Porque também com as revoluções liberais você tem você tem nas sociedades europeias o domínio das sociedades secretas, né? Os clubes das sociedades secretas conduzidas por essa elite, que tem essas elites como parte delas, sim, anticatólicas e principalmente judaicas e maçônicas, né? Então essas elites elas ascendem, elas se tornam o centro do poder político, do poder institucional em todos os países da Europa, sim, e você já não tem mais freio moral da igreja, você já não tem freio moral algum, né? E como essas elites elas têm esse caráter judaico, ela reproduz em uma escala muito maior, né, esses ritualismos, né, satanistas, sim, em diversas corporações ou em diversos clubes secretos. Tem um, né, que talvez não seja tão conhecido por muitos, né, que é o Bohemian Grove, Sim, né? sim, sim. É o Bohemian Grove, que também é um desses lugares isolados, secretos, assim, que tem rituais satânicos, né? Da coruja gigante, né? Sim. É Hoje um de 12 culto a metros. Moloch, não é? Ele é um culto a Moloch. Exatamente. Sim, É uma representação de Moloch, isso. né? Que é a divindade cananeia, né? Que se fazia sacrifícios humanos, que está descrito na Sagrada Escritura, né? Se eu não me engano, do texto de Levítico e segundo Reis, está descrito. Não é algo desconhecido. Está lá na Sagrada Escritura, né? E assim, toda a elite financeira está lá, né? Então, se for pegar a família Rothschild, está lá, Michael Bloomberg, né? Eu vi uma matéria recentemente que Bloomberg participou, né, de um desses encontros do Bohemian Grove, né? E uma coisa interessante, Francisco, é o seguinte: muitas dessas relações são anteriores até mesmo no caso Epstein. Então, no caso do Epstein, tomou uma dimensão muito grande, né? Mas, por exemplo, quando teve os escândalos do e-mail da Hillary Clinton, né? Aliás, Sim, a sim. família Clinton envolvida nesses casos assim de forma bizarra, né? Quando teve a divulgação do WikiLeaks, né? De e-mails da Hillary Clinton, tem um e-mail em específico, vou tentar encontrar aqui para vocês, Sim, sim. assistindo. Eu tenho ele aqui, se puder até compartilhar na tela. Só, Claro. deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Aqui. Aqui tem o. Consegue compartilhar a tela? Deixa eu ver. Deixa eu ver. A minha tela, talvez eu tenha que compartilhar, não sei. Pois, acho que sim, acho que sim. Mas enquanto o Eduardo procura,
De facto, é um aspecto muito pertinente que está a falar agora, porque esse caso da Wikileaks, que depois até se confundiu com aquele termo que o QAnon americano criou, não foi? O Pizzagate. Era inacreditável a quantidade de referências que se tinha a pizza, cachorro quente e outro tipo de coisas que no fundo eram códigos sexuais, não é? E na altura, quando muitos de nós alertámos que não era normal nós termos e-mails de políticos a pedir 50 mil dólares de pizza, não é? Para uma noite, hum, as pessoas achavam um absurdo, não é? E nós agora sabemos que aquilo eram códigos, não é? Portanto, e nós até víamos muito, isso é que é absurdo, Eduardo, nós víamos muito, e repugnante, nós víamos vários artistas, várias pessoas mediáticas a fazerem referências a festas de Pisa, coisas escabrosas que pessoas como nós, que tínhamos conhecimento destas coisas, percebiam exatamente o que eles queriam dizer. Sim, algumas imagens da Jennifer Aniston, do Adam Sandler, permanentemente a falar de festas de Pisa, não é? Pronto. E Eles esses faziam e-mails isso de forma bem humorada, né? Eles iam, às vezes, bem, num o que é Oscar, e aí falavam lá, isso, olha só, acontecia isso na festinha e tudo mais. e Eles o que falavam torna as de um coisas. jeito humorístico, né? Até meio um humor meio satânico, até, porque uma coisa meio diabólica, assim, sabe? Tratar aquilo ali como se fosse uma brincadeira e reproduzir em rede nacional como se fosse nada. Exatamente. Porque eu Exatamente. já ouvi, já não me lembro exatamente da origem dessa explicação, mas de que os demónios, por si só, são obrigados, de certa maneira, a deixar pistas para que o homem tome conhecimento e consciência destas coisas. Mas a sociedade está de tal forma entorpecida e adormecida intelectualmente e espiritualmente que não consegue constatar o óbvio e observar o óbvio. E é por isso que havia uma minoria de pessoas neste mundo que percebeu o que estava a acontecer. Já consegui, olha, aí está, já consegui partilhar. Pronto. Isso, perfeitamente. Vou acessar aqui só um momentinho. Aqui, ó, a gente for descendo aqui, ó, tá, o e-mail é longo, né? Mas se você for ver aqui no finalzinho, nessa parte aqui, ó, né? Nessa parte aqui, para quem não entende muito bem inglês, né? O que dá para traduzir aí, com os dedos cruzados, o velho pé de coelho fora da caixa do sótão, sacrificarei uma galinha no quintal para Moloque, né? Hum. Quando saiu esse e-mail, né, muita gente falou assim, isso é piada, sabe? É, Esses antissemitas, né, filonazistas, né, ou neonazistas, né? Até peço desculpa por usar esse termo aqui, porque provavelmente o YouTube vai talvez derrube o vídeo, então se quiser fazer um corte por eu ter falado a palavra com ele, sem problema. porque aqui no Brasil, pelo menos, você tem um regime de censura instaurado com qualquer coisa. Hum. Diziam que era só uma piada que está sendo tirada do contexto por esses antissemitas, né, e que não entenderam que foi uma piada. Muito curioso, né? Que tipo de piada é feito, né? Você imaginar em um e-mail trocado entre a Hillary Clinton, né, e o... Como é que é o nome do sujeito mesmo? Será o Podesta? Não. Ou não? O Não. Podesta era aquele assessor da Clinton, também estava entupido de e-mails. Não Sim, é sei o se será Cherry, o mesmo. Cherry Mills, Cherry Mills. Ok, ok. Cherry Mills, né? 28/2/2009. Né? Você imaginar uma brincadeira citando rituais a Moloch, aí você cruza isso com a divulgação dos documentos do caso Epstein, né? E aí Sim. você entende que não era brincadeira, né? Não, Não era essa galinha Eduardo, ali, né? Eu acho que talvez galinha seja uma forma sutil de dizer crianças, né? pois.
E é muito, assim, é inacreditável que, como é que uma pessoa pode encarar, como o Eduardo estava a dizer, encarar um e-mail desses de uma pessoa que eu acho que nessa altura era candidata a presidente Ela contra o foi Trump. candidata um ano antes, porque ela concorreu com o Pronto. Obama nas primárias democratas, acabou perdendo para o Obama. Ah, ok, então é mais antigo esse, ok, ok. 2009. Ah, 2009, ok, pronto. Ahm, então, uma pessoa observa um tipo de e-mail desse com uma pessoa daquele tipo de responsabilidades, não é? Supostamente, e acha isso normal. Acha isso normal, é uma brincadeira. Se vocês aí no Brasil vissem o Lula, nós aqui em Portugal, o Luís Montenegro, eh, e se víssemos um e-mail dessas pessoas com as maiores responsabilidades do Estado, será que as pessoas continuariam a achar normal? Não sei, é uma pergunta que eu coloco, não é? Mas, repare, nós reparamos, ó Eduardo, que de facto, por exemplo, na própria indústria, que é uma indústria muito consumida pelas massas, pelas pessoas, por exemplo, na indústria da música, na indústria do cinema, no fundo, no entretenimento, a quantidade de simbologia que nós encontramos de satanismo, maçonaria, paganismo, símbolos do Aleister Crowley. Estas pessoas todas, tirando algumas exceções, não é? Estas pessoas todas trabalham para o mesmo propósito, não é? Que é, basicamente, não sei se concordarás, mas é como se estivesse a trabalhar o caminho para a chegada do anticristo e antes disso para a perdição das almas, não é? Que é isso que é o mais importante para eles, não é? Exatamente. E o que é comum, por exemplo, os grandes fundadores de Hollywood, né? Você pega, por exemplo, né, o Samuel Goldwyn, né, que é um dos uma das grandes figuras influentes na criação do cinema americano, né? O Carl Laemmle, né, que é o fundador da Universal, né, da Universal, né? O Adolf Zukor, né, o fundador da Paramount, né? O que eles têm em comum? Pois, Deus, entendeu? Então você vê que em comum, mas não existe vínculo algum. O fato de todos, um dos elementos interessantes desse caso Epstein é que se você for pegar todo o núcleo de próximo ao próprio Epstein, né, a própria Ghislaine Maxwell, né, que é o braço direito dele, né, companheira dele, judia. Né, você pega o Ehud Barak, né, que foi primeiro-ministro de Israel, o Les Werner, né, o Les Wexner, né, que foi um dos principais financiadores do Epstein. Tem mais, tem o Alan Dershowitz, né, que é um amigo pessoal e advogado do Epstein. Todo o núcleo de influência tem essa semelhança. sim, 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 sim. É muito curioso isso, né? Não, Muito interessante. Eduardo, é inacreditável como é que as pessoas acham isso normal, ou seja, um grupo que até demograficamente é tão pequeno no mundo, não é? É tão pequeno no mundo, por coincidência, há ali um alinhamento de astros e nos meios de entretenimento, nas farmacêuticas, na política, no sistema financeiro, no sistema pornográfico, enfim, em tantas dessas coisas que a maior parte delas caminham para ou colaboram para a destruição das almas e daquilo que a Igreja construiu durante 2000 anos e mais importante que tudo, levando as pessoas a afastar-se da palavra de Cristo, não é? E as pessoas olham para isso e acham que não há nenhum conluio, não há um propósito. Mas eu gostava de perguntar uma coisa, pedir a sua opinião sobre um assunto que eu tenho pensado nestes tempos, que é, isto é difícil de prever, mas será que nós agora vamos ter aquilo que os americanos chamam de great, como é que é? A expressão.
awakening, Great Awakening, o grande despertar, será que nós agora vamos ter um despertar coletivo das pessoas para estas coisas? Ou isto simplesmente não passou de uma moda, uma moda mediática, e as pessoas voltam para as suas rotinas de forma passiva, como se nada fosse? Será que estas instituições caíram e esta cabala caiu em total descrédito ou não? O que é que acha? Olha, ser bem sincero com você, Francisco, se a gente for querer entender como funciona as sociedades liberais modernas, elas se caracterizam por um ponto importante, que são as massas amorfas, Uhum. né? Então você tem um indivíduo atomizado, né? Que já não tem mais vínculo tradicional, já não tem mais vínculo com a religião, já não tem mais vínculo com a cultura, sim, e que vive como uma espécie de mecanismo do capital financeiro, né, dos meios midiáticos, né? Então já não tem mais, como já não tem mais esses laços, né? São esses laços orgânicos, até esses laços tradicionais, né? Até mesmo da família, você tem um processo, né, Sim, muito antigo de destruição do núcleo familiar, dos laços familiares, né? E um indivíduo cada vez mais desamparado em razão desse abandono desses corpos orgânicos intermediários, né? Que a única coisa que existe, a única coisa que une todos esses indivíduos é a massificação, né? A sociedade de massas. E como, sim, nós temos, né? E aqui é um termo que a direita não gosta muito de usar, né? E a esquerda usa, mas em outro sentido, mas tem que ser, mas é importante ser dito, que é o chamado termo como o chamado neoliberalismo, né? uhum. Que se desenvolve ali com Thatcher, com Margaret Thatcher, com Reagan nos Estados Unidos, Margaret Thatcher no Reino Unido, né? Que você vai ter aí a destruição até mesmo de outros laços, né? De comuns, né, que surgiu aí na sociedade capitalista no decorrer do século XX, né, como dos sindicatos, ou até de alguns de outros corpos, né, e você vai ter um liberalismo muito radicalizado, muito radicalmente individualista, né. Esse indivíduo, sim, que é que o único coletivo mais próximo que ele tem é da própria massa, ou seja, o conjunto de indivíduos atomizados, já não tem força para se criar um movimento de revolta. Sim, sim. E nós estamos falando aí desse movimento neoliberal, nós estamos aí na segunda, terceira geração. Ou seja, uma geração que já foi construída dessa forma. E que todas as ações, né, são movidas por agentes externos. Né? Aí você tem o fenômeno das chamadas revoluções coloridas, né? Que longe de serem manifestações espontâneas da sociedade, né, são financiadas, né, pela CIA, por figuras como George Soros, Open Society, Rockefeller, Rothschild. Então, tendo esse cenário, esse desenho de como funciona a sociedade moderna, a sociedade liberal, né, radicalizado por essa ideia do neoliberalismo, né, é muito difícil você imaginar que vai haver um despertar que vai causar uma ruptura com esse processo, né? Eu, pessoalmente, não acredito. Porque se tem uma coisa que é dinâmica hoje, principalmente com as redes sociais, né? É que tudo é muito dinâmico, tudo some muito rápido no Sim, sim. noticiário. Nada, né? É até se não me engano, é o Simon Bauman, que vai falar da sociedade líquida, né? Que tudo na sociedade moderna basicamente não tem nada sólido, né? Tudo se desfaz, né? Por isso, nesse sentido, isso é uma modernidade líquida, né? Que o Bauman chamava. E é isso que caracteriza, em certo sentido, a sociedade moderna, né? E por isso que praticamente as grandes revoltas,
né, que ocorreu principalmente no Ocidente, ou de países influenciados por uma concepção ocidental de política e de sociedade, aconteceram por meio de financiamento de entes externos e não de forma orgânica. Então, acho muito difícil acontecer algo nesse sentido, né? E não acontecer algo nesse sentido é a demonstração clara da decadência, da degradação moral que vive praticamente todas as sociedades, todos os países ocidentais hoje, né? A partir do momento que você tem uma elite financista que se isola em ilhas, que se isola em clubes para praticar atos de rituais, atos de satanismo, pedofilia, né, estupros de crianças, e se vive numa certa normalidade, Uhum. você tem uma sociedade totalmente degradada moralmente. E como nós vivemos numa sociedade, nas sociedades europeias, sociedades ocidentais, com esse caráter amorfo, né, de fato, não há como haver um movimento dessa forma. Pode ser que eu esteja enganado, claro, mas eu sinceramente tenho uma descrença de que algo irá se alterar, ou algo irá mudar, ou alguma revolta irá ocorrer em razão de tudo que foi descoberto. Você pode ter bolhas na internet, você pode ter bolhas no X, bolhas em redes sociais, em YouTube, que vai tratar desses assuntos. Agora, num cenário macro, de uma transformação real, né, de confronto a essas elites, eu acho muito difícil. Eu concordo com esta reflexão que fez agora, porque essa ideia de quase um entorpecimento das massas, cada vez mais, e isso é verdade, reduzidas a um caráter individualista, materialista, não é? Horizontal. Eu também acho que, de certa maneira, promove uma paralisia, não é? As pessoas. Essa definição da sociedade líquida é muito interessante porque realmente é isso que nós constatamos. Portanto, hoje em dia é quase tudo perecível, é quase tudo transitório, não é? Não há uma coisa fixa. Eu estava-me a lembrar, quando o professor Eduardo estava a comentar este aspecto, que, por exemplo, nós em Portugal, eu lembro-me que o nosso povo sempre foi um povo de uma grande fidelidade aos reis, portanto, nós uma, nunca tivemos a barbárie da Revolução Francesa em Portugal, nunca chegou aqui esse tipo de ecos. Tivemos o regicídio do Dom Carlos, mas isso já foi muito depois. Mas eu lembro-me de uma ocasião em que, na época do liberalismo, o nosso país era governado por um indivíduo chamado Costa Cabral. E esse Costa Cabral, além de outras coisas, interrompeu uma tradição muito antiga em Portugal, que era de sepultar os mortos dentro das igrejas, portanto, debaixo das igrejas. E, na altura, o povo, a partir do norte de Portugal, do Minho, fez uma revolta, uma revolução popular de tal maneira intensa, chamada a Revolta da Maria da Fonte, que o Costa Cabral caiu. E na altura até temos uma quadra muito bonita, que é o hino da Maria da Fonte, que dizia qualquer coisa como que viva a Maria da Fonte com as pistolas na mão para matar os cabrais que são falsos à nação. E os cabrais eram associados pelo próprio povo à maçonaria, já naquela altura. Portanto, um povo que naquela altura não tinha os diplomas universitários, não tinha a instrução, alguns deles eram analfabetos, não é? Tinham consciência de que existia um mal a ser combatido, de que uma sociedade secreta como a maçonaria era demoníaca, e hoje os pseudo-entendidos e académicos e mestrados e licenciados não conseguem perceber. Isso é muito interessante, nós vermos esse contraste, não é? Por isso, eu também acho, professor, eu também acho muito difícil que haja eu acho que, basicamente, a ideia até, não sei se concordará, mas a ideia até é as coisas até se irão agravar
até praticamente à chegada do Anticristo. Né? Esta é a minha perspectiva. Não sei se o Eduardo concorda. Não, eu concordo, eu concordo. Eu realmente vejo muita dificuldade de pensar um cenário onde essa sociedade de massas entorpecida, né, ela sairá desse estado de coisas. Realmente parece que, vamos dizer assim, aquela ideia do fim da história, Uhum, né, que basicamente influenciou após ali a queda da União Soviética, né, todas as elites, né, as elites econômicas, as elites midiáticas, mais acadêmicas, né, ela se consolida nesse sentido, ou seja, que parece que a sociedade de massas liberal, como nós vivemos, ela não teria uma mudança desse cenário como algo e ela como uma preparação para a própria chegada do anticristo. Então, nisso acho que nós concordamos. E eu quero levantar até alguma coisa que pode ser polêmica, né, principalmente para quem é de Portugal, e eu sei que o nosso público, por exemplo, tem uma admiração. Né? Eu tenho uma admiração, por exemplo, para o professor Salazar. Tá? sim, Então, não, sim, tem uma sim. bibliografia dele que é maravilhosa. Até Uhum, trazer aqui para vocês, que é do Felipe Ribeiro de Menezes, um calhamaço gigantesco, que é um livro maravilhoso sobre a vida do professor Antônio de Oliveira Salazar. O mesmo eu digo sobre Franco, né, sobre Francisco Franco, Zé Antônio Primo de Oliveira e todo o movimento da Falange. Mas tanto o Franco quanto o Salazar, né, Salazar cai ali com a Revolução dos Cravos, né, e, e Franco vai entregar a Espanha para a dinastia dos Bourbon, que é uma dinastia maçônica, uhum. que não conseguiram fazer com que em Portugal e Espanha, né, se livrassem, de alguma forma, do liberalismo, pelo menos na cultura. Mesmo que ela houvesse na política, pelo menos na cultura. Talvez seja o grande fracasso, repito, eu admiro muito o professor Salazar, admiro muito o Franco e a vitória, né, na Guerra Civil Espanhola de Franco, que impediu que a Espanha fosse tomada por comunistas. Mas talvez seja um grande fracasso desses dois governos, que eu coloco juntos porque tem muitas semelhanças, de não conseguir impedir, mesmo com a saída, né, desses dois governos do poder, que tanto Espanha quanto Portugal fossem tomadas por um liberalismo cultural. Né? É claro que teve movimentos internos que muitas vezes o poder político mesmo não consegue impedir. Mas talvez esse foi um problema. Tem um professor muito influente numa direita católica tradicional aqui, que morreu em 2010, o professor Orlando Fedeli, inclusive fundou o Centro Cultural Monfort, que ele falava que um dos grandes problemas da Espanha pós-Franco é que Franco saiu do poder da Espanha. A Espanha era o país mais pornográfico da Europa. Uhum. Então talvez esse seja um dos grandes problemas, né, uma das grandes falhas, tanto de Salazar quanto de Franco, Espanha e Portugal. Eu falo isso como uma polêmica porque, né, assim, é alguém que são duas figuras que eu tenho grande simpatia no século XX, considero dois dos grandes estadistas do século XX, mas talvez não tenham conseguido impedir que o liberalismo se disseminasse na sociedade espanhola e na sociedade portuguesa. Não, Eduardo, eu considero eu considero Salazar o maior português dos últimos 200 anos. Portanto, o único português que esteve no mesmo grau de honra, de dignidade, de catolicismo do professor Salazar foi o Dom Miguel I. Pronto, foram esses dois, e muita gente em Portugal da ala mais tradicional concorda com isso. Portanto, as duas figuras mais importantes em Portugal nos últimos 200 anos foi o Salazar e o Dom Miguel.
e também há uma figura republicana no meio que merece algum respeito, que é o Sidónio Pais, mas principalmente esses dois. De facto, é muito interessante de dizer isso, porque não sei se conhece o professor tomista, o Carlos Nogué, o Conheço. Carlos Nogué, pronto, que nós já entrevistámos aqui 2 vezes para o canal da associação, temos muito boa relação com ele, e ele ainda há cerca de 2 semanas dizia isso, ou seja, o Salazar e o Franco foram os últimos grandes líderes da cristandade nos últimos largos anos, as últimas largas décadas. E é verdade, porque é extremamente patético como aqui em Portugal eles colam a figura do Salazar ao fascismo, por exemplo, sendo que Salazar não era um fascista, mas E fazem é até essa. curioso, só um ponto sobre esse negócio de acusarem o Salazar de fascista. É muito curioso porque o Salazar ele tinha uma visão um tanto lúdica da sociedade pré-capitalista, né, da Uhum. sociedade do homem do campo. Né? Exatamente, sim, sim. E os fascismos eram regimes, né, por exemplo, o fascismo de Mussolini na Itália, eram regimes profundamente modernos nesse sentido. Sim, sim, Né? sim, sim. E há uma história muito engraçada com isso, disso, que o Salazar, ele cresceu, curiosamente, ele nasceu e cresceu na minha região. Eu sou assim, eu nasci em Lisboa, mas eu cresci em Viseu. E o Salazar era de Santa Combadão, tanto Santa Combadão pertence a Viseu, ao distrito de Viseu. E é uma zona. Portugal é um país em si mesmo muito, muito rural, ainda hoje, ainda hoje. E, e o Salazar, talvez por ter crescido nesse meio, ele tinha um carinho especial por essa vivência. E eu lembro que houve uma vez uma senhora que mandou uma carta ao Salazar a pedir para instalarem um sistema de água mais moderno na aldeia, não sei se era de canalização, uma coisa assim parecida. E acho que o Salazar respondeu à senhora dizendo que, olha, eu compreendo, eu poderia fazer isso, só que depois o que é que seria das conversas e dos namoros nas fontes de pedra que sempre existiram em Portugal? Portanto, até nestes detalhes, está a ver? Nestes detalhes, ele era até de certa maneira, um romântico, não é? Que é uma coisa que falta ao Eduardo. Portugal há 50 anos que é Portugal há 50 anos é um lacaio dos globalistas, da União Europeia, sem qualquer tipo de soberania, sem qualquer rasgo patriótico, sem muitos dos nossos bispos, por exemplo, são completamente tomados por teologia da libertação. Portanto, nós hoje em dia somos uma sombra do que já fomos, e o Brasil também. Não é? Então Portanto, a teologia de Dom Helder Câmara, de Dom Evaristo Argos, chegou em Portugal também. sim, 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 sim. Infelizmente até em algumas celebrações nota-se isso. Por exemplo, aqui em Portugal, isso é uma coisa muito interessante, que, por exemplo, eu costumo dizer isto na brincadeira, mas eu acho que tem alguma razão de ser, que é muito mais fácil, por exemplo, um homem católico no Brasil querer uma esposa, encontrar uma esposa católica numa linha assim mais tradicional do que aqui. Eu olho, por exemplo, para o Brasil e a quantidade de mulheres, por exemplo, até nas redes sociais, que com uma iconografia toda ela católica, que ainda usam véu, que dão importância aos sacramentos, etc. É completamente diferente do que há aqui. Ou seja, aqui a nossa espiritualidade está mais enfraquecida do que o catolicismo brasileiro, na minha perspectiva. Sim, Portanto, aqui existe um catolicismo tradicional muito forte, até porque, por exemplo, um dos fundadores da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, né, era um bispo brasileiro, que era Antônio de Castro Maier. Né? uhum, Aqui, o catolicismo que está crescendo no Brasil, e há um movimento de volta ao catolicismo no Brasil,
né, e é bastante perceptível, inclusive no último censo que saiu do IBGE, né, que é o órgão aqui no Brasil que faz estatística e mede o censo da população, mostra inclusive um decréscimo do crescimento do neopentecostalismo Boa. e uma tendência não há mais uma tendência de queda do número dos católicos. Caíram, claro, comparado a 2010, mas essa tendência ela não é mais uma curva ela não é mais uma curva de V, assim, no sentido Sim, sim. de grande crescimento. E essa volta ao catolicismo é muito impulsionada pelos meios tradicionais. Então, há uma volta à busca pela missa em latim, pelo rito tridentino, né? Que é algo que eu não sei como é que é em Portugal, né? Mas aqui no Brasil a volta ao catolicismo tem sido elevada pelo meio tradicional. Eduardo, aqui em Portugal, o sítio que sempre foi mais exemplar, não só no tradicionalismo, e quando eu digo tradicionalismo, não falo só da espiritual, falo também, por exemplo, comércio tradicional, gastronomia, costumes, tradições e a própria parte espiritual também. Em Portugal nós temos um grande exemplo que é basicamente toda a região do Minho. Portanto, onde está Braga, Guimarães, Viana do Castelo. Portanto, essa zona aí tem ainda um catolicismo muito efervescente. E ainda há aqui e lá há alguns polos de tradicionalismo, de missa antiga, em latim, etc. Em Lisboa também há, mas fora da zona do Minho e de Lisboa, tudo o resto não adere. Mas mas era o que eu. Mas é muito interessante porque na sociedade brasileira, eu já falei não só com homens como mulheres, mas as jovens mulheres brasileiras que eu noto levam, num certo ponto de vista, a questão da espiritualidade e da sacralidade de forma mais pura do que hoje em dia, infelizmente, as nossas em Portugal. Portanto, isso até é um elogio que eu faço ao Brasil. A verdade é essa. A verdade é essa. E eu acho Portanto, isso muito interessante, muito curioso, por quê? Porque o catolicismo no Brasil ele sempre teve um problema, tá? Que é o seguinte: o catolicismo no Brasil sempre foi, em certo sentido, extremamente sentimentalista. Né? Não é uhum, à toa que você tem renovação carismática crescendo ainda no Brasil. Cresce o meio tradicional, mas também cresce a renovação carismática. E um certo caráter sincrético. Né? uhum. Então, uma mistura ali com algumas divindades de africanas, por exemplo. Né? Então, você teve religiões, por exemplo, que surgindo, por exemplo, como Umbanda, por exemplo, que é uma tentativa ali de misturar deuses africanos com santos católicos. Então, o Brasil sempre teve esse problema de um catolicismo muito sentimentalista e de alguns sincretismos, né? Então, talvez seja esse um dos elementos que pode dar esperança, né? Quando a gente fala aqui dos casos do Epstein, né? E como é quase impossível imaginar uma revolta, né? Mas no Brasil, ser um catolicismo mais tradicional que está crescendo é algo interessantíssimo, porque não é, vamos dizer assim, uma continuação histórica com os problemas do catolicismo brasileiro. Né? O Brasil sempre foi uma nação muito católica, filha de Portugal, Sim, né? sim. Tanto que uma das coisas que mais me estressa, Francisco, aqui quase mudando um pouco de assunto, mas conectando com esse, né, é que há um certo sentimento de divisão e ódio de brasileiros para Portugal Sim. e, no sentido de Portugal, o Brasil, que é muito complicado, porque o Brasil é um filho de Portugal. O Brasil não existiria sem Portugal. Né? Tantas vezes a gente ouviu aquele papo, né? Ah, Portugal roubou o ouro do Brasil, né? Que é o quinto, que era 20%, 80% do ouro Sim. ficava no Brasil. Né?
Que os portugueses chegaram aqui, invadiram, mataram um monte de índio. Mentira. Primeiro que invadiram qual território? Quase todas as tribos indígenas do Brasil tinham um caráter nômade. Formavam-se aldeias num determinado território, desmatava pra caramba, aí iam para outro território, formavam novas aldeias, desmatando também, né? Ou seja, né, o português chegou aqui e desmatou as florestas, os índios desmatavam muito mais que os portugueses. Os portugueses chegam, os jesuítas chegam aqui, catequizam os índios. O índio brasileiro não conhecia a roda. Ele ainda vivia em certos elementos do Paleolítico e do Neolítico ainda, vivia na pré-história. Os índios brasileiros tiveram a formação de um alfabeto da língua tupi-guarani graças aos jesuítas que aqui vieram. Entendeu? Portugal educou os índios, catequizou os índios, tinham boas relações com os índios. Eu sempre lembro aqui, por grande parte deles, né? Eu sempre lembro aqui que, por exemplo, que a elite paulistana, boa parte dela, é herdeira de uma mestiçagem luso-tupi. Você tem figuras, por exemplo, como o João Ramalho, né, e a Bartira. Né? Você tem uma figura, por exemplo, como o Tibiriçá, que era um cacique aliado dos portugueses, né? E que entregou sua filha em casamento a um navegante português. Você tem o Caramuru, que vai casar com uma índia, que era Catarina Paraguaçu, eles vão casar na França, né? E ela vai receber o nome de Catarina, né? Vai receber um nome europeu, a Paraguaçu, né? Que era filha de um influente cacique indígena, né? E o Brasil vai se formar, os bandeirantes que vão expandir o território brasileiro para além do litoral, né, que vai descobrir Minas Gerais, vai descobrir Mato Grosso, vai descobrir Goiás, né, eram mestiços de portugueses e índios. Ou seja, não havia uma relação conflituosa, como se fala. Quando havia uma relação conflituosa, né, muitas vezes não se entende. Por exemplo, eu sempre cito nas aulas de história, quando vem algum aluno e fala desse sentido, né, fala assim, os portugueses chegaram aqui e massacraram tribos indígenas. Eu lembro, por exemplo, quando o Brasil foi descoberto, né, o rei de Portugal ele decidiu ali criar um modelo administrativo que era das capitanias hereditárias. Né? Você tinha os capelães, né, que administravam parte do território do Brasil com um regime quase semi-feudal. Não foi muito bem sucedido, só teve duas capitanias que foram bem sucedidas, que é a capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco. E aí o rei ele instaura os governos gerais do Brasil. Aí você teve Tomé de Souza, você teve Mendes Sá, você teve Eduardo da Costa. O segundo desses governadores gerais do Brasil, que era Eduardo da Costa, ele tinha um filho lá, que era o Álvaro da Costa, que era um filho meio rebelde, assim, um playboy do século XVI. Né? Ele tinha ficado em atrito com o bispo do Brasil, que era o Pedro Fernando Sardinha. Né? Aí o governador-geral do Brasil, que era Eduardo da Costa, manda uma carta para o rei de Portugal, pedindo ali para serem prestados esclarecimentos, porque o Pedro Fernando Sardinha estava interferindo nos assuntos do governo geral do Brasil, estava entrando em conflito com o filho do Eduardo da Costa. O filho do Eduardo da Costa também tinha algumas ações bem questionáveis, queria escravizar os índios e tudo mais. Né? Então, parte uma nau de Salvador para Lisboa, com o Pedro Fernando Sardinha, com o bispo do Brasil, que prestaria esclarecimentos ao rei de Portugal sobre esses entreveros com o governo geral do Brasil. Essa nau ela vai naufragar em Alagoas, e no Alagoas tinha uma tribo que era a tribo dos Caetés, que vai devorar, vai fazer um banquete antropofágico do bispo e dos outros tripulantes. Né? Vai sobreviver 3 ou 4 para contar a história. Né? E depois disso, o rei de Portugal manda ali fazer uma guerra contra os Caetés, e aí acaba tendo um massacre. Mas não se entende o contexto. Né? Sim, sim. No século XVI, você tem uma tribo estranha, você tem um povo estranho que devora centenas de pessoas, inclusive um bispo, uma autoridade eclesiástica. A ideia, logicamente, o que o rei pensou é o seguinte: é um povo que está possuído por demônios. Né? A gente tem que entender que a lógica do século XVI, Portugal, sim. Portugal, por ter, vamos dizer assim, vivido o auge da cristandade tardiamente, porque quando se tinha o auge da cristandade medieval na França, por exemplo, ou no Sacro Império, Portugal ainda estava no período da Reconquista, né? Estava indo em guerra com os muçulmanos, sim.
Península Ibérica. Então, o auge da cristandade medieval em Portugal e Espanha, ele foi mais longevo, foi posterior. Então, no século XVI, quando você já tinha a modernidade, né, você tinha o antropocentrismo, você tinha o renascimento em toda a Europa, né, então França, o saque romano-germânico, né, Reino Unido já em processo até de ruptura com a igreja, com Henrique VIII, Portugal e Espanha, ainda no século XVI, tinham um elemento central da cristandade medieval. Eram sociedades cristocêntricas e com uma influência muito grande da igreja. Então, quando um rei, né, quando o rei de Portugal, né, chega a informação a ele de que um bispo, uma Sim, autoridade sim, sim. devorada por uma tribo de um povo estranho, né, aquilo não vai ser tratado, nossa, ele é um bom selvagem que acabou. Claro. Existe essa ideia russoniana no esquerdismo e no pensamento decolonial. Então, Portugal foi extremamente importante, inclusive, para acabar com essas práticas de canibalismo e antropofagia que eram normais entre os índios brasileiros. Então, Portugal foi importante para a fundação do Brasil. O Brasil não existiria sem Portugal. O Brasil é um filho de Portugal e foi o maior filho de Portugal. O Brasil é, dada a dimensão territorial do Brasil, dada a extensão do que é o Brasil, nós estamos falando de uma das 10 economias do mundo, estamos falando de algo gigante, é uma grande construção de Portugal. O Brasil é uma grande construção de Portugal, é um filho que Portugal fez, criou, desenvolveu. Então é algo que me entristece muito quando eu vejo uma certa relação de inimizade entre esses dois povos, que é uma relação de inimizade, no fundo, entre pai e filho. Sim, e essa própria inimizade é uma inimizade doutrinária, portanto, foi algo quase que imposto sobre o consciente das pessoas, para terem esses antagonismos que, na minha perspectiva, têm uma função mais do que uma certa tensão social de arrancar as raízes identitárias dos povos o, para que os próprios povos fiquem mais vulneráveis a um controle mundial. Porque uma das formas mais eficazes, ou as três formas mais eficazes que eu entendo que pode tornar um povo vulnerável a um controle mundial é exatamente roubar-lhe a sua identidade, a sua fé e o seu conceito de família. Portanto, não é? Portanto, estando expostos dessa forma, a aceitação de um futuro governo mundial sob a mesma autoridade ou sob uma só autoridade torna-se muito mais facilitada. E, por exemplo, recuando até um bocadinho àquilo que estávamos a falar, aquele conjunto de atas dos protocolos do Sábio de Sião, eles enfatizavam muito essa questão, não é? A questão de promover uma certa amnésia histórica dos povos em relação às suas epopeias, aos seus feitos, às suas origens. Aqui, por exemplo, em Portugal, um, toda a doutrinação que nós chamamos de doutrinação abrileira tenta fazer crer junto dos jovens que o 25 de Abril foi o dia mais importante da história de Portugal, por exemplo, que é um perfeito absurdo, porque nós em Portugal poderíamos falar desde o Tratado de Zamora, passando pela restauração da independência, passando pela descoberta do caminho marítimo para a Índia, passando pela descoberta do Brasil, ou seja, há tantos momentos muito mais elevados do que o 25 de Abril em Portugal, mas eles querem reduzir Portugal quase a 50 anos de história, como se o resto fosse condenável ou contestatário. Tanto é que existiu aqui durante muitos anos uma campanha de esquerda na qual Portugal deveria. Qual é aquela expressão? Aquele revisionismo que nós vimos aqui na questão da dívida colonial. Portanto,
de que Portugal deveria apresentar um pedido de desculpas público, restituir determinado património que tinha, ao espólio que tinha tido das antigas colónias nos seus museus, e depois isto deu-se aqui um debate quase anedótico, porque depois as pessoas conservadoras e tradicionais diziam, então nesse caso as pessoas da Guiné, de Moçambique, etc., têm que devolver os aeroportos, as estradas, os hospitais, as igrejas e tudo o resto que Portugal construiu lá. Portanto, O Brasil devia devolver uma cidade que é turística no Brasil, todo brasileiro vai alguma vez no ano, deve devolver Ouro Preto. sim, é muito bonita. Eu nunca fui, claro, eu gostava muito, mas aquilo parece quase uma terra minhota. É Parece lindíssimo. muito mais a Portugal como era, por exemplo, Lisboa, né? Uhum. Lisboa, antes do grande incêndio, a reconstrução por Marquês de Pombal, né, que descaracterizou a cidade de Lisboa, Sim, sim, né? sim. Lisboa era muito mais parecida com Ouro Preto do que como ela é do hoje. que, do que é agora. Sim, sim, sim. Não, Exatamente. sem dúvida. Né? Aliás, basta ver algumas imagens de retratos, de pinturas, melhor dizendo, pinturas de Lisboa daquele tempo, e é uma mudança absoluta. Ainda por cima, eu devo reconhecer que a construção e a reedificação foi muito bem feita, mas tem aquela coisa que nós sabemos, uma série de simbologia maçónica do Marquês de Pombal, que o próprio Marquês de Pombal era maçom, e depois quis Expulsou imprimir. Jesus do Brasil, que foi um absurdo, enfim. Sim, sim, sim. Aliás, o Marquês de Pombal até é daquelas figuras muito pouco consensuais, ou seja, é daquelas que ou é adorado ou é odiado, não há aqui um meio termo. Mas, professor, olha, nós temos aqui cerca de mais 3 minutos. A conversa estava interessantíssima, muito rica, muito elucidativa, e isso deve-se também muito ao tempo que dispôs para falar connosco, e eu, como presidente da Associação Esquinas, agradeço muito, todo o coração. Um, Trouxe perspectivas para os nossos sócios simpatizantes que eu tenho a certeza que nunca tinham pensado, portanto será muito bom, e é esse o nosso objetivo. E, professor, eu, como é tradição aqui neste tipo de conversas que temos, eu queria propor se quer fazer algumas sugestões bibliográficas para os nossos sócios e simpatizantes, para quem nos ouve. Se quiser. Ah, sim, perfeito. Uma delas eu já citei, que é a Conjuração Anticristã, do Monsenhor Henri de Lassus. É um livro fundamental para você entender o objetivo da maçonaria, a aliança entre judeus e maçons, porque praticamente a maçonaria é uma loja, né, a loja, a estrutura, toda a maçonaria em si, ela é um elemento judaico, propriamente dito. Sim. Né? Tem um livro que eu acho que é muito bom para entender sobre o poder do judaísmo, da maçonaria, inclusive até o mesmo próprio comunismo, que é um livro do Gustavo Barroso, que é um grande intelectual do chamado integralismo brasileiro, né? Pouco menos influente, claro, que o Plínio Salgado, né? Mas também muito influente, que é o livro Judaísmo, Maçonaria e Comunismo. Né? Esse é o título do livro, né? Que é um livro muito interessante para entender o poder judaico, o porquê, né? Esse poder judaico ele é inimigo da igreja, né? E ele é inimigo das nações, propriamente ditas, né? Que é uma nação dentro da nação, né? Que é um estado dentro do estado. Então, esses dois livros eu acho que eles são fundamentais, né, para se entender esse processo: judaísmo, maçonaria e comunismo, e a conjuração anticristã do Monsenhor Henri de Lassus. Muito bem. Então, nesse caso, professor Eduardo, mais uma vez agradecer, pedir que Deus o abençoe, a si e aos seus, e assim que tratarmos da colagem dos vídeos, nós faremos a publicação e depois partilharemos o link. Perfeito. Muito Obrigado, obrigado. professor. Resto bom dia. Obrigado.